Alguém quer fazer a prece, hein? Então vamos lá. Agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga das nossas casas, que possamos todos, nesses momentos de final de ano, agradecer o dom da vida, lembrar nesse Natal do aniversariante, né? E comemorar a sua passagem, os seus ensinamentos, para que a gente possa realmente implantar na nossa vida, nos nossos corações, essa semente, esse germe da doutrina espírita. E para que isso possa se fazer mais presente e florescer com harmonia, faz necessário o estudo, o entendimento, a compreensão, para que os princípios basilares, a unidade de princípio, que Kardec tanto buscou, possam se fazer presente nos nossos corações e realmente transformarmos a nossa vida com inteligência, com raciocínio, com vontade e com fé, fé de certeza, de filhos do mesmo Pai, e que todos somos irmãos, independente de credo, raça, nacionalidade e assim por diante. Bom, eu vou apresentar aqui, para quem não tiver com o livro acompanhar, e também, como é um tema um pouquinho mais difícil, né? Estamos falando aqui de astrologia, talvez as imagens ajudem, né? Então, nós estamos aqui na quinta terça-feira do capítulo 6, especificamente, nas estrelas fixas, né? No item 37. Então, lembrando que é uma mensagem aqui de Galileu, né, pelo médium Camilo Flammarion, que Kardec colocou nesse capítulo 6, essas comunicações que foram da revista, está na Revista Espírita, se eu não me engano, 62, 63, né? Deixa eu ver lá atrás para não falar besteira. 62, 63. Perfeitamente. Hoje nós já estamos aqui na 100. As estrelas, então no item 37, né? Nós estamos utilizando aqui a tradução da FEAL, da Gênesis, né? No item 37, continua Galileu na sua mensagem. As estrelas denominadas fixas e que constelam nos dois hemisférios do firmamento não estão isentas de atração exterior, como supõe geralmente. Longe disso, pertence a uma mesma aglomeração de astros estelares. Essa aglomeração não é outra senão a grande nebulosa da qual fazemos parte, e cuja região equatorial, projetada no céu, recebeu o nome de Via Láctea. Então, essa estrela polar, né, essa estrela fixa, né, denominada aí que constelam, né, não só a estrela polar, mas também as estrelas fixas, né, as constelações, né, elas não estão isentas de atração, né, elas estão subordinadas à mesma legislação, né, às mesmas ordens, né, às mesmas leis. E elas pertencem também, essas constelações, né, que constela os dois hemisférios, ela pertence à nossa Via Láctea, né? Todos os sóis que compõem são solidários. Então, o que Galileu está falando? Os sóis que compõem a nossa Via Láctea são solidários entre si, né?
suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras. E a gravitação universal as reúne todas em uma mesma família. Então, por comparação, né, nós podemos também entender, e Galileu vai apontar para isso, mas só para a gente já ir pensando, né, que o processo da legislação é de colaboração, é de solidariedade. Não é? E umas influenciam outras, e essas elas são reagentes, né? E isso se dá perpetuamente, umas sobre as outras. E isso vai também ocasionando uma gravitação universal que as reúne em torno de uma mesma família. Por isso que Jesus, lá, quando ele teve a oportunidade, quando ele estava na taberna, rodeado de um monte de gente, e chegou a sua mãe e seus irmãos, né, ele e os discípulos vêm, né, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele aproveita, olha, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Quer dizer, senão é aqueles que giram, que gravitam em torno das leis universais, né? Aonde compõe também a mãe e os irmãos, mas o que ele estava querendo falar era da família universal, não desprezando a mãe e os irmãos que ele tinha físico, mas que, em verdade, né, se não estão gravitando na legislação, na harmonia do universo, dentro da regência e a manutenção de Deus, de que adianta? Né? Que parentesco teremos? Né? Gravitamos em outra órbita e não na órbita divina, né? Mostrando para nós essa relação, né, de unidade, porque Deus também, dentro das suas legislações, e Jesus fez muito desse paralelo, do comparativo do micro para o macro, mostrando uma unidade de princípio, uma unidade de harmonia, né? Que as legislações, embora elas podem variar, mas elas têm um princípio uniforme, que isso dá para fazer paralelo, e que as ferramentas que temos aqui na Terra encarnado, podemos, né, utilizando-as, compreender e varrer e descobrindo essas legislações conforme o avanço do nosso intelecto, né? Então, esses diversos sóis, continua Galileu, como o nosso, estão rodeados, na maioria, de mundos secundários, que iluminam e fecundam, pela mesma lei que presidem a vida do nosso sistema planetário. Uns, como Sírios, são milhares de vezes mais grandiosos em dimensão e em riqueza que o nosso. E o papel que desempenham no universo é muito mais importante. Também estão rodeados por planetas em maior número e bem superiores ao nosso. Então, olha, nessa comparação que a gente já está tentando fazer esse paralelo, esses diversos sóis estão rodeados, na maioria, de mundos secundários que iluminam e fecundam, né, pelas mesmas leis. Então, se nós estamos entendendo que essa regência universal, existe uma colaboração, uma solidariedade, que existe uma permuta, que existe uma iluminação um sobre o outro e uma fecundação um sobre o outro, se nós não estivermos alinhados com essa harmonia e com essa lei, nós podemos, no nosso núcleo familiar, por exemplo, não fecundar nada de bom e também não trazer iluminação superior nenhuma. Pelo contrário, podemos adentrar ao nosso lar, né, e trazer desordem, trazer não luz, mas trevas, e podemos, em vez de fecundar, podemos destruir, né, gerar vários abortos no sentido psicológico desse paralelo. E aí eu estou tentando fazer uma ponte aqui de uma filosofia, né, de vida que a espiritualidade vem trazer, e com os ensinamentos do físico que temos e da ordem de observação, para que isso sirva também, né, não só como uma paisagem de verificação, mas
Que lição podemos tirar disso para implantar na nossa vida, né? Se nós espremermos tudo aqui, o que nós podemos extrair como finalidade moral, né? Como aplicabilidade já de imediato, né? Acho que isso é fundamental, né? E Galileu vai falar o seguinte: outros, né? Que outros que ele está falando? Outros sóis, né? Ele está falando dos sóis. Outros são muitos diferentes por suas funções astrais. É assim que um certo número de sóis, verdadeiros gêmeos de ordem sideral, é acompanhado por seus irmãos de mesma idade e forma no espaço sistemas binários, aos quais a natureza deu funções distintas das que competem ao nosso Sol. Então, uma órbita do sistema binário aqui, né, nós vamos ter um centro de força aqui, né, o xizinho vermelho, e nós vamos ter a órbita da estrela primária, que ela é maior em massa, né? Então ela faz inclusive uma rotação aqui em volta desse centro de força menor aqui, né, nesse exemplo, e uma órbita de estrela secundária, ela é menor em massa, ela se afasta mais, mas o centro, né, é o mesmo. Então, essa figura 1 aqui, esquema ilustrativo de um sistema binário estelar, né, estrela aqui, lembrando que é um Sol cada estrela, e que cada estrela dessa também, ela é circundada de outros planetas, como o nosso Sol aqui, né? Então, esse sistema binário estelar, ligadas pela gravidade, o componente primário, a estrela azul, e a componente secundária, a estrela amarela, elas orbitam em torno de um centro de massa comum. Isso é uma figura adaptada, peguei na internet, então tem uma imagem aqui para a gente ir utilizando o nosso imaginário, né? E só para título de curiosidade, eu também fiz uma pesquisa rápida aqui na internet. Em termos mais específicos, um sistema estelar desse tipo é composto de duas estrelas que compartilham um centro de massa comum. A estrela mais brilhante das duas é classificada como a estrela primária, enquanto que a outra recebe o nome de estrela secundária. Se ambas as estrelas são igualmente brilhantes, a designação dada pelo descobridor é tomada como padrão, né? Pode ter as duas brilhantes e pode ter uma mais brilhante que a outra. Então, o nome, quem descobre é que acaba batizando. Curiosamente, as estrelas primárias de alguns sistemas binários podem acabar consumindo o material de sua estrela companheira, às vezes até exercendo uma força gravitacional tão forte que puxa a estrela secundária para dentro de si mesma. A primeira descoberta de uma estrela binária ocorreu em 1617, na época, a pedido de um colega cientista, Galileu Galilei, teve a oportunidade de observá-las. Então, nós estamos aqui na comunicação do espírito Galileu Galileu, que descobriu a estrela binária em 1617, né? Que aquele cientista lá, né, ele pediu aqui, né, o pedido de um colega cientista, Galileu teve a oportunidade de observá-las. Com a ajuda do seu telescópio, ele dirigiu sua atenção para a segunda estrela da constelação Ursa Maior. A princípio, ele pensou ter encontrado uma aberração óptica, mas depois ficou surpreso com o que viu. Enquanto observava a segunda estrela da Ursa Maior, que parecia ser a única estrela, descobriu que, na verdade, haviam duas estrelas. Mais tarde, foi confirmado que o sistema estelar era, na verdade, uma combinação de 6 estrelas diferentes. Em 1802, Sir William Herschel, que catalogou cerca de 700 pares de estrelas durante sua vida, foi o primeiro a usar o termo estrela binária para esse conjunto de estrelas. Vale destacar que, quando se trata da evolução das estrelas binárias, geralmente não existe apenas uma maneira pela qual elas podem ser formadas.
A maneira mais comum pela qual uma estrela binária é formada é quando uma camada de gás se forma, o que, por sua vez, pode colapsar dentro de si e causar uma divisão. No entanto, embora duas estrelas em um sistema binário evoluam juntas, elas não precisam necessariamente se desenvolver na mesma velocidade. E é interessante aqui, porque em 1802 é que teve o batismo da estrela binária. E na comunicação que Galileu está fazendo, né, ele observou, né, e ele achou que era uma aberração, né, e aí ele viu ali a segunda estrela, que parecia ser uma estrela única. Descobriu que haviam duas, né? Mais tarde, na verdade, foi confirmado que eram 6, né? E aí quem usou esse termo estrela binária não foi Galileu, foi William em 1802. E na mensagem, o Galileu ele já se utiliza da nomenclatura científica da época, ó, porque ele vai falar assim, da mesma idade e forma no espaço-sistema binário. Então, ele já estava, ele utilizou o que estava mais atual para passar a comunicação. E isso é bastante interessante, porque os espíritos também, né, eles estão atentos, não estão inertes e continuam evoluindo, avançando, estudando, se aprofundando para poder auxiliar. Então, vale destacar que quando se trata da evolução das estrelas binárias, geralmente não existe apenas uma... Essa aqui já foi, né? Continua aqui Galileu. Lá, os anos não se contam pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos iluminados por uma luz dupla são dotados de condições de existências inimagináveis para quem não saiu desse pequeno mundo terrestre. Então, lembrando que o tempo aqui é contado, né, uma volta ao redor do Sol, e lá ele está falando que os períodos, né, nem os períodos e nem os dias são iguais ao que a gente conhece, né? E essa condição de existência, nós não podemos nem imaginar como que isso é, né? Outros astros, continua ele, sem séquitos, né? E aqui séquitos, vamos buscar aqui, está sem traduzir, está sem o dicionário aqui. Privados de planetas, receberam melhores condições de habitabilidade que os dados a qualquer dos demais. Em sua imensidade, as leis da natureza estão diversificadas, e se a unidade é a principal palavra do universo, a variedade infinita é seu eterno. Então, aqui é uma lição de vida para nós. Num planeta hoje que nós desrespeitamos, né? Não é mais natural identificar a diferença, todos nós somos diferentes em si, né? E isso traz, né, uma diversidade, né? Então, na imensidade do cosmos, né, as leis da natureza estão diversificadas. E se a unidade, né, é a principal palavra, a variedade infinita é seu eterno. Então, a variedade em tudo na natureza, né? Não tem uma folha igual à outra, não tem um dedo do polegar da mesma pessoa que é igual ao outro, não tem uma íris dos olhos que são iguais à outra, e é natural essa variedade, aí é que está a beleza, né? Isso é um ensinamento para nós, porque onde a gente tem uma força atuante, numa intenção de quase que proibir enxergar essa
variedade, né? Sendo que se você for tratar naturalmente uma coisa diferente, acaba caindo para um lado, né, que leva para a divisão. Agora, uma coisa é nós sermos diferentes e ter uma variedade ao infinito, mas isso não significa que nós não temos uma unidade de princípio. Então, o que o mundo está fazendo? O mundo quer deixar o homem uniforme, ele quer deixar o homem na uniformidade e quer deixar as relações, né, os seus princípios de alma nas variedades, aonde que é o contrário, né? Nós temos que ter a unidade de princípio nas qualidades da alma, sobre a regência gravitando nas leis de Deus e dentro dos princípios, né, que o Cristo vem nos revelar, né? Então, nós temos uma unidade de princípio, uma unidade de conceitos morais, uma unidade de deveres, unidades de responsabilidade, unidades de como se comportar dentro das variedades e da diversidade de cada um, respeitando isso em cada um. Então, se é gordo, se é magro, se tem cabelo, se não tem cabelo, se é baixo, se é alto, se é japonês, se é português, não importa, não é? Então, nós estamos andando na contramão, né? Que eu estou falando assim a nível mundial, né? Dos princípios morais, no processo de colaboração, no processo de mútua ajuda, né? Que a gente sempre vem batendo, na unidade de princípio, dentro das leis divinas que regem o universo, né? E respeitando e mais, valorizando a diferença, a diversidade de cada um, e não querendo que todo mundo seja igual. Então, como a gente não entende isso, né, hoje nós temos uma educação que é a mesma regra, a mesma coisa para 120 alunos. Não vai dar certo. Cada um tem uma expectativa, cada um tem um tempo de entendimento, cada um... Quer dizer, o processo de aprendizado, né, ele está mais para a hermenêutica de Sócrates, desse processo de conversar e de extrair esses ensinamentos, para que cada um possa construir o seu entendimento e o seu aprendizado, respeitando a sua diferença e não se sentindo humilhado, menosprezado, né, e diminuído, que tanto o mundo quer fazer, diminuir os outros, né? Não. Jesus está toda hora valorizando a diversidade, valorizando as crianças, valorizando as mulheres, valorizando as tribos lá, as 12 tribos que tinha, né? Falando, olha, é tudo igual, né? Na parábola do samaritano. Então, ele vem, né, que a gente vem gravitar realmente nos princípios desse Deus de amor, né? Trocando o Deus antigo, né? O Deus que protege, o Deus que prevalece, o Deus que quando você faz uma coisa boa, ele te premia. E a hora que você faz uma coisa ruim, você é castigado. É basicamente o Papai Noel, né? A figura do Papai Noel, olha, é o Papai Noel, é o Deus, né? É o Deus bonzinho que, se você fez tudo o que tinha que fazer, você ganha um prêmio no final do ano. E se você foi malvado, se você não foi de acordo com as regras externas que te impuseram, você merece o castigo. Inclusive, se vocês entrarem aí, tem 2 tipos de Papai Noel. Tem o Cronos, né, que é o Papai Noel que castiga, é o que pune, e tem o Papai Noel, que é o que premia, que é o duende lá misturado com roupa de vermelho, barba, né, que não vai passar na chaminé, porque ele é sempre avantajado no físico e não vai passar por chaminé nenhuma, é bem complicado. Mas se a gente pegar a narrativa e nós formos voltar na história, nós vamos ver que em 1930, né, por volta de 1930, a Coca-Cola pegou uma ideia que foi lançada em 1887, se não me engano, por um publicitário, trazendo essa figura natalina. Mas isso não era natural e nem era normal. Eu estou lendo um livro agora, aqui essa semana,
Elizabeth Croce, ela é uma médica, né? Ela está contando a história da vida dela, né? E ela está no pós-guerra ali, né? E ela está ali na Suécia, e ela está contando uma história, né, de Natal, num dos capítulos. E aí me chamou a atenção e eu fui buscar isso. Porque ela fala lá que lá o pai dela saía no dia do nascimento do Cristo, eles saíam a casa que ela vivia ali, era uma casa de campo, e eles saíam ali pelo campo, ao entardecer, à procura de Jesus. E a mãe estava dentro de casa, já estava preparando a árvore, né? Preparando as comidas, né? Que tinha aquela vida difícil naquela época, então tinha lá umas frutas secas, alguma coisa um pouco diferente nesse dia, né? Preparando esse jantar, essa ceia. E o pai com as filhas, né? 2 filhas e um irmão, saem em busca de Jesus. E eles vão buscando Jesus, buscando Jesus, buscando Jesus, e vai entardecendo, até que o pai volta, né? Começa a escurecer muito, o pai volta, e quando eles voltam e adentram a casa, eles veem a árvore como presente, e a mãe fala, olha, Jesus passou por aqui, não esqueceu de vocês, e deixou aqui, como ele gosta muito das crianças, ele deixou uma lembrança para vocês, né, nessa árvore, né? Então, eu fiquei muito surpreso, porque essa simbologia do que eles estavam buscando era a moral do Cristo e a visita de Jesus dentro do seu lar. E aí eu falei assim, mas espera aí, se não era natural o Papai Noel em 1920, acho que ali, era por aí, né? Eu falei, aonde que nasceu essa encrenca, né, de Papai Noel? De onde que é esse Papai Noel? Porque para a gente parece que isso aí é uma coisa que faz muito tempo que está rodando. Mas você começa a fazer a pesquisa, isso só vai validar mesmo em 1950, que depois foi consolidando, aonde a Coca-Cola usou primeiro essa imagem, em 1930, esse negócio pegou bem devagar, em 1950 vem aí o materialismo, o consumo em massa, que por trás quer que a gente volte para o Deus que não é o Deus de Jesus, não é o Deus de amor, não é o Deus da unidade de princípio, é o Deus da divisão. É o Deus que escolhe quem é bom, pune quem é ruim. É o Deus que nem lembra de crianças pobres, né, que vão ficar sem presente. Então, quando a gente tem essa figura, em 1950, a partir de 1950, o planeta jogando isso para o mundo, é uma tentativa do materialismo imperar de novo. Aonde vem a ressignificação, agora, junto com o consumo, dos deuses gregos, com os deuses que estão lá com aquela intenção de defeitos humanos, deuses que gostam dos prazeres terrestres, né, que estão em busca desses prazeres, deuses que estão castigando, né, que estão pondo a humanidade para sofrer. Então, essa referência do Papai Noel, para nós, né, do Espiritismo, é uma coisa que nós precisamos entender o que está por trás. Porque é uma proposta filosófica materialista, ressignificando, destruindo o Deus de Jesus, que é o Deus bondoso, o Deus zeloso, o Deus amoroso, que é o capítulo 2 inteiro da Gênesis, que nós estamos estudando, para um Deus mitológico. Então, o que inverte essa lógica? Inverte esse parágrafo aqui, ó. Na imensidade, as leis da natureza estão diversificadas. E se a unidade é a principal palavra do universo, a variedade infinita é seu eterno. Então, trazendo para nós precisamos voltar para Cristo.
voltar para a unidade de princípio de Cristo, onde ele está revelando as leis divinas, e valorizar as nossas diversidades. Cada um aqui é diferente e é fundamental. Independente da posição que se encontra, do estado que está, do momento que está vivendo, não importa. Somos únicos. E isso é a beleza da diversidade, buscando a unidade, e não o que o mundo está imperando e querendo impor a todo custo, né? E vale tudo para isso acontecer, né? Então, eu acho que, como nós vamos fazer hoje, essa terça, e a gente estava combinando já aqui nos bastidores antes de iniciar, que nós vamos pular a terça que vem, a outra terça, né? Para poder voltar na primeira terça de janeiro, né? Então já fica aqui um ideal de Natal e que realmente a gente possa falar disso. Não é valorizar o Papai Noel. Valorizar o Papai Noel é aceitar o materialismo, é aceitar o Deus heterônomo, o Deus que protege, o Deus que privilegia, o Deus que pune, né? O Deus materialista. Então, essas coisas estão por trás, e isso é muito forte, porque as nossas crianças aprendem por presença e aprendem pelo inconsciente coletivo. Mesmo que a gente não está verbalizando tudo isso, eles sabem, sentem, percebem e vivem isso. Vivem o terrorismo, vivem o isolamento, porque aí não tem nada de consolador nessa história, né? Não tem nada de harmonia, não tem nada de solidariedade, não tem nada de mútua ajuda, é divisão pura e é jogar um contra o outro. Então, eu acho que isso, né, o movimento espírita precisava falar mais sobre isso, né, para que a gente realmente possa entender o que Jesus representa e que Deus que ele está trazendo. E esse Papai Noel, que pai que é esse? Né? E o que está por trás, subliminarmente, no nosso inconsciente? O que isso gera? Quais as consequências que isso está reverberando na nossa sociedade, né? Bom, no item 39, apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, né, e das distâncias incomensuráveis que as separam, todas pertencem à mesma nebulosa, porque o Galileu aqui está recortando uma nebulosa, né, estelar, que a visão dos mais poderosos telescópios podem apenas atravessar. As concepções mais ousadas da imaginação só consegue avaliar. Nebulosa que não é mais que uma unidade no conjunto das nebulosas que compõem o mundo astral. Então, o que ele já está antecipando? Olha, nós temos uma Via Láctea, uma nebulosa, mas tem outras, e que isso também é uma unidade, né, que compõe essa família, né, esse mundo astral. Então, as estrelas que se chamam fixas não são pontos imóveis no espaço sideral, como se pensava. As constelações que têm figurados na abóbada do firmamento não são criações simbólicas reais. Então, Galileu já está falando, olha, o que vocês estão denominando, o que vocês estão achando que são fixas, né? Que vocês estão dando aí o nome de Capricórnio, de Aquário, de Pégasus, de Pix, de Áquila e assim por diante, olha, isso não são criações de símbolo, e esse simbolismo não é real, primeiro ponto. E essa constelação, ela também não é fixa. Elas não são pontos imóveis siderais, né? A distância que se encontra a Terra, assim como a perspectiva sobre o qual se mede o universo, a partir da Terra, são as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Então, o que o Galileu está trazendo nessa mensagem de 1862, 63, na Revista Espírita, que Kardec está inserindo aqui na Gênesis? Olha,
o que nós estamos acontecendo e a teoria que o planeta está tirando ela tem por trás ela tem uma dupla ilusão de ótica e não é assim. Então ele já está adiantando coisas, né, que hoje a gente tem condição de estar vendo, né? Então eu peguei aqui um desenho aqui, né? Como isso se processa, né? E como isso aqui se dá, né? A ciência da astronomia está agora, né, em conflito. Ó, eu peguei isso aqui num site aqui da revista Galileu Digital, hoje, né? 14/12/2021. Olha o que está escrito lá. A ciência da astronomia está agora em conflito com um dos princípios básicos de organização da astrologia, as datas dos zodíacos. A constelação do zodíaco, ao longo de um ano, o Sol parece passar por um cinturão de céus contendo 12 constelações antigas, ou agrupamentos de estrelas. Esses são chamados coletivamente de zodíacos e consistem quase inteiramente em figuras de animais, como carneiro, né, Áries, como caranguejo, Câncer, como leão, né, é o mesmo leão. É uma decepção para muitos que as constelações raramente se pareçam com o que representam. Como poderiam? Uma vez que são realmente dispersões aleatórias de estrelas. Eles foram feitos para representar, não para retratar, né? Embora as constelações dos zodíacos, que datam da Mesopotâmia, ou antes, possam parecer definidas, elas são apenas um exemplo daquelas produzidas pelas várias culturas do mundo, todas as quais tinham suas próprias, frequentemente muito diferentes, nações de como o céu é constituído, né? Tinha diferentes noções de como o céu era constituído. Os incas, por exemplo, fizeram constelações não de estrelas, mas das manchas escuras na Via Láctea. O número de constelações dos zodíacos ocidental vem dos ciclos da Lua, que orbita a Terra 12,4 vezes por ano, grosso modo. O Sol aparece contra uma constelação diferente a cada lua nova. As estrelas formando um pano de fundo distante para o Sol, embora as estrelas não sejam visíveis durante o dia, você pode saber em qual constelação o Sol está olhando para o céu noturno. Lá você verá a constelação oposta. Isso aqui me lembra, né, a alegoria da caverna de Platão, que depois Kardec vai colocar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Herculano faz um comentário disso na edição do Evangelho segundo o Espiritismo trazida por Herculano. É muito bonito essa comparação. E é a mesma, o jeito de ver, né, e o que está acontecendo é muito parecido com aquele observador da caverna que tinha um sol por trás, e o que ele estava vendo era uma sombra, quer dizer, é a dupla ilusão, né? E aí vale a pena, não vou contar a história, vale a pena ler lá a caverna. Eu achei um videozinho aqui, vamos ver se vai rodar, não sei, né? Mas eu acho que vale a pena. É 3 minutinhos?
Bom, deu para mais ou menos entender como é que funciona, né? E essa visão. Então, temos visto, continua Galileu aqui no item 41, que a totalidade dos astros que brilham na cúpula azulada está contida numa mesma aglomeração cósmica, uma mesma nebulosa que nomeaste Via Láctea. Então, o que ele está falando? Ele está falando disso aqui, né? Dessa imagem inteira aqui, essa Via Láctea. Embora todos pertençam ao mesmo grupo, cada um desses astros está impulsionado por um movimento próprio de translação no espaço, né? Cada pontinho desse aqui é mais uma estrela, e cada estrela é rodeada de planeta e assim por diante, né? O repouso absoluto não existe. Em nenhuma parte, todos são regidos pelas leis universais de gravitação e giram no espaço sideral sob o impulso incessante dessa força imensa. E isso é muito bonito, porque a inatividade não existe, né, para nós. O espírito, né, ele continua ativo, né? O repouso absoluto, você vê, não existe. Embora a gente tenha o descanso do corpo, não é? O espírito ele está ativo. Então, esse repouso absoluto, né? Essa história de querer se falar assim, não, agora eu não vou fazer nada, e a hora que eu morrer, eu vou estar dormindo e vou ter o descanso eterno. Esse tipo de proposta, ela é contrária às leis divinas, né? E no nosso, se a gente avaliar a nossa vida através dos 5 sentidos, os sentidos nos impulsionam para não repousarmos, ou não ficarmos na prostração do repouso absoluto. Embora a gente tenha o repouso do físico, né, mas nós temos um ciclo incessante, né? Olha, o meu organismo digeriu o alimento e agora vai me impulsionar, vai fazer com que eu me incline à busca de novo alimento. E isso vai dar um trabalho lascado, né? Porque hoje, para nós, é até fácil, né? Vai no supermercado, compra lá alguma coisa, lá uma lasanha, lá, sei lá, uma lasanha pronta, põe no micro-ondas, 2 minutos, está pronto, come, né? Mas não é bem assim, né? Para chegar isso lá,
tem uma cadeia de trabalho e de atividade que às vezes a gente não dá conta e não olha mais. Mas você tem todo um processo para plantar o trigo, né? Depois tem que debulhar o trigo, depois tem que processar tudo isso aí tem que virar, depois, né? Tem que virar aí a farinha, depois dessa farinha tem que fazer a massa, depois tem que fazer a massa, quer dizer, aí tem o tomate que vai entrar na história. Aí você tem que plantar o tomate. Aí, se você for usar manteiga ou azeite, já tem outra coisa por trás, todo um outro processo de cadeia, né? Aí, se você for pôr um queijo ali, ou qualquer outra coisa que inventar para colocar, né? Um orégano, por exemplo, é todo um processo de plantação do orégano, preparação da terra, até esse negócio chegar na nossa mesa. Aí o sal, aí você vai ter que pegar com sal, vamos pôr um coentro, vamos pôr não sei o quê, né? Esse negócio, você imagina nós sozinhos dar conta de produzir tudo isso aí para fazer um prato. E para pôr no prato também, o prato não nasceu do nada. Nós temos que pegar o barro, tem que modelar o prato, tem que pôr no forno, depois tem que pintar o prato, né? Tem o talher, depois tem que fazer o talher, aí tem o copo, e assim vai. Então, assim, tudo tende, né, para que a gente não fique no repouso, e para que a gente busque, né, o progresso, o avanço, o impulsionar para o desenvolvimento, né? Então, inatividade é uma coisa assim, o repouso absoluto, né? Se isso estiver passando pela nossa cabeça, é bom a gente repensar, porque não é natural. O natural, claro que a gente vai ter momentos de refazimento por conta do organismo pesado, mas o repouso absoluto, pensando em espírito, ele não existe, né? E mesmo em corpo, ele também não fica inativo, né? Ele está produzindo ali, ele desacelerou, né? Então, isso também é uma lição aqui para o... e é um impulsionar incessante dessas forças, né? Então, não giram seguindo rotas traçadas pelo acaso, mas seguindo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. Então, nós temos o Sol, né? E isso aqui não está inativo, não está em repouso absoluto, tem movimento de rotação, movimento de translação, tem uma série de coisas acontecendo, né? Tem vidas ali, e se nós pensarmos no nosso corpo aqui, onde são 1 trilhão de célula para cada quilo, né? No meu caso aqui vai dar 110 trilhões de células, aproximadamente. Ele está girando essas células em torno do meu espírito, que poderia ser representado por esse Sol. Então, é um circuito fechado, porque para o meu organismo dar a vida para o meu espírito, ele tem que ser em circuito fechado também. Essa órbita ela tem que estar sobre a regência, né? E no processo de colaboração, eu estou sobre a regência de uma família, que dessa família tem uma cidade, que da cidade tem um estado, e aí e aí vai até Deus, né? Então, esse estudo aqui, ele é filosófico, científico e moral. O espiritismo, quando a gente está estudando espiritismo, nós não estamos estudando muito picadinho. Nós estamos aproveitando um recorte da ciência, mas sempre trazendo a filosofia e sempre trazendo a finalidade moral, diferente dos nossos estudos, às vezes recortados, que não fazem a conexão. Para o espiritismo, isso não tem separação. A gente olha as coisas para poder compreender, mas todo desfecho ele tem uma finalidade na unidade de princípio, dentro da diversidade das coisas que completa esse contexto todo. Então, isso é muito bonito. Isso é uma lição para que a gente possa tirar, né? Para tornar as minhas palavras mais compreensíveis, pelo exemplo, continua Galileu, falarei especialmente do vosso Sol. Sabe-se, por observação modernas, né? E ele já está atualizando de novo, ó, né? Ele
200 anos para trás, ele desencarnou, mais ou menos, aproximadamente, ele está falando em 1863, né? Já deu mais de 200 anos do desencarne dele. Então, sabe-se, por observações modernas, quer dizer, por observações que ele não tinha no tempo dele, que ele não é um ponto fixo nem central, como se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia, mas que ele avança pelo espaço, levando consigo seu enorme sistema de planetas e satélites. Então, dentro da nossa Via Láctea, dentro dessa estrela que é o sistema solar nosso, né, recortando aqui, nós vamos ter esse conjuntinho que é uma estrelinha dessa. Cada outra estrela dessa é igualzinho isso aqui, com as suas características, né? Tem uma diversidade. Igualzinha que eu falo é a unidade de princípio, né? Igual mesmo não, é o nosso só. Os outros são diferentes. Então, essa marcha, né, não é um acaso. Isso aí não está assim, né, sem controle. E ele não vai sem rumo perder seus filhos e dependentes pelo espaço infinito, longe das regiões que lhe são designadas. Não. Sua órbita é determinada e coordenada com os outros sóis da mesma ordem, rodeadas como ele de certos números de terras habitadas e gravita em torno de um sol central. Que imagem que é? Essa aqui. Ó, o nosso sistema solar é esse aqui, e nós temos aqui um sol central dentro da nossa Via Láctea. Então, a nossa Via Láctea aqui, nós temos um sol central, que todo mundo gravita em torno desse sol central, e o nosso Sol aqui está em colaboração, né? E trocando forças com esse aqui. Esse aqui também, por sua vez, nós vamos ver aqui, Galileu vai falar disso, ele está sobre a regência de outro, né? Seu movimento de gravitação, assim como os dos sóis seus irmãos, que sóis seus irmãos? Esse monte de sóizinhos aqui, né, ao redor, é imperceptível a observações anuais, já que somente um grande número de períodos seculares seriam suficientes para determinar de um de seus anos astrais. Ele está falando assim, olha, um ano astral aqui, então, o que é um ano astral? Seria o nosso Sol dar uma volta inteira sobre o Sol central. Isso, quantas vidas vai precisar disso? Né? É o que Galileu está falando. Então, esse Sol central, do qual acabamos de falar, é, por sua vez, um globo secundário, que se relaciona com outro, mais importante ainda, ao redor do qual mantém uma marcha lenta e compassada, em companhia de outros sóis da mesma ordem. Está dando para entender? Então, essa Via Láctea tem um Sol central que também gravita sobre um outro globo maior, né, que vai coordenando todo esse movimento. Poderíamos comprovar essa subordinação sucessiva de sóis a sóis até que nossa imaginação se canse de ascender por essa hierarquia. Porque não esqueçamos que se pode contar em números redondos uns 30 milhões de sóis dentro da nossa Via Láctea, subordinados uns aos outros como engrenagem gigantesca de um imenso sistema. Quer dizer, na nossa... Vamos imaginar que aqui a Via Láctea, né? Aqui tem 30 milhões de sóis em número redondo, o Galileu está dando uma coisa aproximada, né, que gira em torno desse Sol maior, que esse Sol maior também tem outro aqui, 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 né? Que cada estrela dessa é um turbilhão aqui de sóis que giram em torno, né?
nessa engrenagem. E tudo isso aqui está girando em torno de outros sóis, que ele fala aqui, olha, podemos levar essa imaginação aqui até cansar, né? Assim, então, esse negócio, né, na eternidade, esses astros, em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária. Olha, de novo, hein? A vida, ela é solidária, não é solitária. Solitária é quem vive sozinho. A vida é solidária. Solidária é que um depende do outro. Então, a nossa boa vida é a vida solidária. Por isso que o Espiritismo vem falar, na sua conclusão, né, do céu e inferno, que a felicidade não é pessoal. A felicidade, ela não pode se fechar no pessoal. A felicidade, para ela ser felicidade, ela tem que ser do outro e não minha. Porque se, Kardec vai falar, se a felicidade for pessoal, nós se fechamos na ganância, no egoísmo e no orgulho. Então, não é isso. A felicidade não é pessoal. Isso não significa que eu não possa e deva ser feliz, mas significa que a minha felicidade, ela depende da solidariedade que eu dou conta de colocar o próximo no pertencimento das minhas alegrias, das minhas conquistas, do meu progresso, do meu avanço. Então, eu sou feliz na medida que eu compartilho coisas, né? Onde eu sou solidário, onde eu aprendo com quem mais sabe, aonde eu divido com quem está de igual comigo e aonde que eu ajudo aqueles que nesses momentos estão abaixo, no sentido de que, ou de subordinado momentaneamente, um filho, né, com 1 ano de idade, ele é subordinado. Um pai que não consegue ir no banheiro, ou por uma doença, ou por uma madureza já da velhice, já avançada, e aí ele vai ter uma dependência física, né, que aí tem um dever, né, que entra daqueles que assumiram essa a proposta, né, de estar ali em cada núcleo para poder fazer realmente a diferença e dividir isso. Então, a felicidade, ela não é deste mundo, porque ela é das qualidades do espírito. Por isso que ela precisa, ela não é pessoal. Ela tem que servir para mim e para o outro. E se eu assim fizer, eu vou buscar o bem, eu vou buscar o belo e eu vou buscar o bom. E se eu conseguir combinar essas 3 coisas, eu estou dentro da harmonia do universo. E aí eu estou avançando e ganhando virtudes. Se eu buscar o bem, o belo e o bom só para mim, eu estou construindo em verdade o mal para o próximo. Porque eu afasto o próximo de viver essas. Vamos pegar o simbolismo do jardim de delícias, né? O jardim de delícias é para ser partilhado, não é para ser armazenado por uma pessoa só e os outros, né, ficam à margem. Então, os astros, que são em quantidades incontáveis, vivem uma vida solidária, do mesmo modo que nada está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Também nada se encontra isolado no incomensurável universo. Olha, Galileu aqui dá um salto para dentro de nós. Olha, do mesmo jeito que essa grandeza aí, do mesmo modo que nada está isolado na economia, né, do universo, também não está isolado na economia do vosso pequeno mundo terrestre. Né? E isso aí a gente pode vir até chegar em nós. Então, esses sistemas pareceriam de longe, aos olhos,
ficou ruim aqui o texto. Esses sistemas pareceriam de longe, aos olhos investigadores do filósofo, que poderiam abranger o panorama desdobrado pelo espaço e pelo tempo. Uma poeira de pérola de ouro, erguida em turbilhões sob o sopro divino, que faz voar nos céus os mundos siderais, como os grãos de areia sobre as dunas do deserto. Aqui já o Galileu já fez uma poesia, mas o que ele está apontando? Olha, esse processo é filosófico. Então, nós estamos trazendo tudo isso, eu estou tentando traduzir o que ele está falando. Nós estamos trazendo tudo isso para que vocês possam fazer conjecturas e aprender por comparação, por semelhança, do menor para o maior, do maior para o menor, como os filósofos, como os investigadores filosóficos fazem, que é os amantes da sabedoria em busca da verdade. Né? E o que isso pode fazer de bem, de bom e de belo para cada um, que é o que Sócrates buscava nos seus discursos, principalmente não está aqui, mas na República, né? Não, nas leis, isso está nas leis, no livro As Leis, onde ele vai falar que a busca das qualidades morais, as buscas das virtudes, as inclinações, vencer-se a si mesmo, dentro dessas qualidades dos princípios da alma, nós vamos angariar e conquistar virtudes. E se nós perdermos para nós mesmos, nós vamos nos inferiorizarmos. E essa inferiorização ele vai chamar de vícios, aonde nós perdemos para nós mesmos em situações de qualidades da alma, aonde ele vai começar a dar o exemplo, olha, o beberrão que muito aproveita dos prazeres da bebida, ele não está necessariamente avançando na evolução e na conquista da virtude, mas às vezes ele está inclinando para o vício, e isso pode lhe causar a destruição da sua existência. Né? E aonde ele vai falar que o ideal seria a busca, né, pela excelência, por essa areté, né, essa excelência na virtude moral, mas ele fala assim, ó, os bons atenienses, eles não são bons porque eles buscam ser bons por compulsões externas, mas eles são bons exatamente porque eles vão buscar o regimento, o regulamento, as compulsões, a busca da excelência interna. Então, trocando em miúdo, o que ele está falando? Ele está falando do processo de autonomia. A alma que busca a verdade, que busca a sabedoria, ela vai encontrar em si a excelência que vai levar às virtudes, que vai ser o resultante à felicidade. Aqueles que buscaram diferente disso, ele vai falar que vão construir os seus vícios e vão ter como resultado a infelicidade. E Sócrates vai falar assim, olha, a felicidade e a infelicidade, ela é da alçada da alma, não é do prazer do corpo. Então é muito bonito porque essas comparações, quando o Galileu está falando desses investigadores filosóficos, né, e se os precursores do espiritismo é Sócrates e Platão, como afirma Kardec, né, e a moral do Cristo é a moral de Sócrates e Platão em caráter quase idênticos, como está na Gênesis e no Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós vamos entender que essa colocação aqui de Galileu, ela não é solta, ela é precisa, para que a gente possa fazer a ponte para que o que isso aqui pode trazer de ensinamento como valores morais, né? E como é que eu utilizo todo esse conhecimento no laborar, né? Na oração da hora, né? No que eu estou fazendo. Então, acho que aqui Galileu, nesse finalzinho aqui,
Ele é um poeta mesmo, né? Olha o que ele vai falar assim: nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de noite, ou seria nada de trevas, né? O grande espetáculo que se desdobra ante os nossos olhos seria a criação real, imensa e plena, da vida etérea, que engloba em seu imenso conjunto a visão infinita do Criador. Mas só temos falado até aqui de uma nebulosa, a Via Láctea, né, que ele está falando, cujos milhões de sóis, e ele está falando que era 30 milhões de sóis, e terras habitadas formam apenas uma ilha no arquipélago infinito. Então, é muito bonito porque o que ele está falando aqui? Ó, essa comparação aqui, né, é a imensa e plena da vida etérea. Então, ele está fazendo um paralelo aqui, olha, isso aqui é mais ou menos, né? Olha, nada de imobilidade, nada de silêncio, nada de trevas, nada de noite, não tem escuridão para o espírito. A vida etérea não está deixando de ser, ela não é imóvel, ela não está no silêncio e ela não está em trevas. Não existe noite. Não é? Muito bonito essa ponte que Galileu faz aqui para que a gente possa perceber isso, né? Aqui finalizou esse item, né, dos satélites, né? As estrelas fixas, desculpa. E agora aqui ele vai falar do deserto do espaço. Né? Um deserto imenso, sem limite, estende-se além da aglomeração de estrelas das quais acabamos de falar e a envolve. Solidões secundem solidões, sucedem solidões, e imensas planícies de vazios se estendem ao longe. Os aglomerados de matéria cósmica são isolados no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Se quisermos calcular de alguma maneira a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas da qual fazemos parte das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares estão disseminadas e são raras no vasto oceano dos céus. E que a extensão que separa uma das outras é incomparavelmente maior do que as que medem suas respectivas dimensões. Então, o que ele está falando aqui? Olha, entre uma nebulosa e outra, que já é uma gigantesca, para outra estrela maior, né, outra nebulosa, o espaço entre uma e outra, ela é muito maior do que a própria dimensão dessa mesma Via Láctea, né, dessa mesma nebulosa. Né? Então, o que ele está falando na alegoria do deserto é que entre um aglomerado de estrela, entre uma Via Láctea, né, e outra Via Láctea, ela tem um espaço, e esse espaço é bem maior que a dimensão da própria Via Láctea. Ora, como vimos, a nebulosa estelar mede em números redondos 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas, tomada por unidade. Então, o que ele está falando aqui? A nebulosa estelar mede em números redondos 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas. Então, das mais próximas estrelas, você multiplica por 1000, é mais ou menos o que mede a nebulosa. Né? Tomadas por unidade. Isso quer dizer uns 100 mil trilhões de léguas. A distância que existe entre elas, por ser muito maior, não pode ser expressa em número acessível à compreensão do nosso espírito. Falou, ó, não dá para medir entre uma nebulosa e outra, né? Nós não vamos chegar em número aqui que vai dar certo. Só a imaginação, em suas mais elevadas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida,
e de vida e encarar, de algum modo, a ideia desse infinito relativo. Esse deserto celeste que envolve nosso universo sideral e que parece estender-se como se fosse o mais longínquo final de nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito de Deus, que, para além dos céus dos nossos céus, desenvolveu a trama da sua criação ilimitada. Além dessas vastas solidões, mundos magníficos brilham tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagueiam num límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Mais além, sucedem-se os aglomerados longínquos de substâncias cósmicas, que a visão profunda do telescópio entrevê, por meio das regiões transparentes de nosso céu, e que nos nomeiam nebulosas irressolúveis, os quais parecem leves nuvens de poeiras brancas, perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. Peguei alguma imagem aqui para tentar a gente poder chegar próximo do que ele está querendo traduzir aqui, né? Então, lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas se diferem. Lá, nessas névoas, né, começou de novo lá, aqui ele já está começando lá a formação, lá para trás, né? Lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes daquelas que são inerentes ao vosso globo, dão-lhes uma vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos constatar. É lá onde fulgura, em toda a sua plenitude, o poder criador. Para os que vêm das regiões ocupadas do vosso sistema, outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas abrem-nos perspectivas desconhecidas. Ok? Tem mais um tanto aqui, a gente pode parar por aqui e nós continuamos no comecinho do ano que vem as sucessões eternas do mundo, ainda no capítulo 6, não é? Para poder, eu acho que mais, não sei, acho que mais uma terça a gente consegue encerrar. Deixa eu interromper aqui o partilhamento. Vou parar de gravar.